Bem, primeiramente, bom dia. Estarei gravando algumas videoaulas referente ao sistema Infoclean, né, com as novas atualizações do E-Social. Então, estarei disponibilizando vídeos para todos, né, aqueles que existir a necessidade de consultar alguma dúvida, né, ou realizar o treinamento. Deixarei disponível os vídeos para consulta. Mas qualquer outras informações estarei disponível também para sanar a dúvida se for necessário, né? Depois do acesso ao sistema, é feito a instalação do plugin de instalação, né? Entra-se com o seu usuário e senha para a área de trabalho remoto do sistema, tendo em vista que ele é um sistema atualmente totalmente em web, né? Ele trabalha na nuvem, então não há um servidor local. E depois abre-se o aplicativo do sistema. Então, hoje eu estarei falando sobre o cadastro de empresas, né, que é o primeiro cadastro que deve ser realizado. Então, a gente vai pautar alguns pontos aí referente a esse cadastro. Como que eu acesso o cadastro de empresas? Existem diversas formas de você acessar o cadastro da empresa, mas, dentre elas, o primeiro está dentro de atendimentos, cadastros, né? Atendimentos, contratos, cadastros e empresa. Né? Podemos realizar outras formas de acesso. Então, nós temos aqui dentro da tela de avaliações, eu também tenho o cadastro de empresas. Né? Quando eu gero um laudo, eu também tenho aqui a opção cadastro de empresas. Então, existem diversas formas aí para estar acessando o link da empresa. Bem, então, o que compreende o cadastro da empresa? O primeiro momento é a razão social da empresa. Deixa eu abrir uma aqui, deixa eu ver qual que é. Então, aqui nós temos o cadastro da razão social da empresa. Vou verificar um cadastro. Quais são as informações obrigatórias que nós temos que colocar nesse cadastro? Então, primeiro, a razão social, o nome fantasia, né? O número do CNPJ da empresa, o número da inscrição estadual, o número do QNAI dessa empresa, tá? Que pode ser consultado através do site da Receita Federal, do QNAI secundário dessa empresa. Lembrando que, para eu cadastrar o QNAI secundário, primeiro eu preciso alimentar esta primeira parte aqui do cadastro, gravar para ele liberar que eu faça o cadastro secundário, tá? QNAI secundário. Os dados do endereço da empresa e o nome do médico coordenador do PCMSO desta empresa. Tá? Na segunda aba, Medicina Ocupacional, nós temos aqui para indicar se essa empresa é com contrato ou não. Aí nós temos a validade dos exames ocupacionais, que podem ser entre 6 a 12 meses ou 24 meses, depende muito. Tá? Então, vamos colocar um exemplo. Essa é uma empresa que não tem risco. Então, a validade dos exames é bianual, né? Então, eu posso definir aqui como 24 meses. Como padrão, a DMZ ela realiza os exames periódicos dos trabalhadores em um período menor, que é de 12 meses. Aqui nós temos algumas informações referentes ao número de funcionários, né? Então, são partes mais de cobrança, né? Tudo mais. O endereço mais detalhado. Aqui nós temos alguns campos de padrão financeiro, qual o centro de custo, qual o histórico de cobrança, qual a condição de pagamento, né? Qual a unidade, qual a conta que ele vai, se é recebimento ou não, então aqui faz parte do plano de contas. Aqui nós fazemos a parte referente à cobrança mensal, né? Que aí são situações aí muito mais de faturamento. E aqui nós temos algo importante, que é os dados do E-Social da empresa. Então, quais são esses dados? Aqui existem algumas regras, né? Se a empresa ela compreende um número de CNPJ, o número de inscrição de transmissão será CNPJ.
Se esta empresa ela é um produtor rural, por mais que exista um CNPJ, aqui no campo deve ser aplicado o número do CPF do proprietário e no cadastro de setores é o local que é o CAEPF do empregador. Esses são detalhes que eu vou estar mostrando mais à frente. Então, neste caso aqui, como é uma empresa com CNPJ, o número do tipo de inscrição do CNPJ do E-Social, ele é a matriz do número do CNPJ. Então, pode ver que é este número aqui. Aqui nós temos uma situação em que qual é a forma de transmissão desses arquivos do E-Social, né, os arquivos XML. Se essa transmissão ela for realizada pela DMZ, ou seja, a empresa DMZ for responsável pela transmissão desses eventos, o ID do transmissor deverá ser o cadastro da DMZ, no caso aqui é 219, né? Cadastro transmissor 219, que vem a ser a DMZ. Tá? Vamos voltar aqui. Então, qual é o transmissor? É a empresa DMZ e o número do CNPJ da DMZ. Por última informação aqui, nós temos o caminho do E-Social dessa empresa. O que é o caminho do E-Social? É o local onde ficarão armazenados os arquivos XML referente à transmissão. Então aqui nós devemos apontar sempre para o nosso servidor remoto, que é este IP aqui, dentro da pasta XML, tá? Que compreende, na verdade, esta pasta aqui, onde estão todos os eventos aí referente ao E-Social. Bom, então essa é a primeira parte, que é a parte de cadastro de empresas, né? Então, quais são os principais campos? É a razão social, o nome fantasia, o CNPJ, inscrição estadual não é obrigatório, o QNAI. Aqui nós temos um controle interno chamado unidade matriz. Então, qual é o centro de cobrança dessa empresa? Se ela é uma terceira, se ela é feita diretamente para a DMZ aqui de Avaré ou não. Ou exemplo, o faturamento ele é realizado para uma empresa matriz. Então, digamos que exista um cliente que ele tenha 10 filiais, mas é apenas a matriz que paga. Então, quando eu aponto aqui a unidade matriz dessa empresa, todo o faturamento ele é agrupado para ser encaminhado para essa matriz. Tá bom? Uma vez, então, cadastrados os códigos, nós vamos para os dados referente ao endereço, médico coordenador do PCMSO, né? Na medicina ocupacional, exceto, né, além das informações referente a faturamento, né, que é um outro tópico, mas em cadastros básicos. Aqui nós iremos definir se essa empresa ela mantém um contrato com a DMZ ou não e qual o período de validade de exames, quando realizado. E nos dados do E-Social, qual o padrão de inscrição do transmissor. Se a empresa for CNPJ, o número da inscrição é a matriz do CNPJ da empresa, né? Aqui mais uma informação referente ao médico. Caso essa transmissão ela seja realizada pela DMZ, então eu ativo o log de eventos para com que seja feita essa comunicação, né? Caso não, né, esse arquivo seja enviado diretamente para a contabilidade ou para a empresa, eu simplesmente desativo essa caixinha. E por último, o local onde ficarão armazenados os arquivos XML.